Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É mais uma vez com alegria que a gente entra nesse final de tarde na sua casa para juntos rezarmos o texto. E hoje, de uma maneira diferente, né? Todo o final do texto do Sagrado Coração de Jesus, a gente reza a oração de Santa Gertrudes, né? Que é para libertar 1000 almas do purgatório. E hoje, de uma forma diferente e também de uma forma devota, né? A gente vai meditar o texto das almas do purgatório, né? A gente vai fazer uma pequena catequese que veio aqui hoje, nosso irmão Edinaldo. Seja muito bem-vindo, né? Para que a gente possa juntos meditar essa devoção que ela é dogmática, né? É um dogma da igreja, né? Então muitas pessoas também perguntam por que a gente diz, purgatório, se na Bíblia isso não existe lá a palavra purgatório. E hoje a gente vai, né, descobrir, né, o porquê que lá não tem, mas a igreja, né, nos ensina, nos mostra, porque a igreja, né, quando fala, é a pessoa de Cristo também falando aqui na terra. É uma satisfação para mim estar aqui presente neste encontro aqui com o meu irmão Camilo. E a gente vai tentar um pouquinho hoje rezar, meditar, falar um pouco sobre essa devoção, né? As benditas almas do purgatório. E é sempre uma alegria, né? Fazer com que as pessoas rezem um pouquinho mais com a nossa ajuda. E nós vamos rezar o texto, não é isso, Camilo? Isso. Nós vamos rezar o texto, que de forma costumeira a gente reza lá no local onde todas as segundas-feiras a gente consegue meditar um pouco a espiritualidade desta devoção. E nós vamos assim, pedindo a vocês que neste sábado, dia consagrado a Nossa Senhora, todas as almas do purgatório recebam lá naquele lugar final de expiação todas as graças e bênçãos e sufrágios adquiridos pela Santa Missa, por nossas orações, por nossa caridade, pelos exercícios piedosos que nós ofertamos a elas. Então nós vamos pegar o nosso texto. É um texto bem rápido, objetivo, mas também muito profundo. Nas 3 primeiras contas nós vamos rezar assim: meu bom Jesus, não me deixe morrer sem os últimos sacramentos. Meu bom Jesus, não me deixe morrer sem os últimos sacramentos. Meu bom Jesus, não me deixe morrer sem os últimos sacramentos. Na conta maior nós vamos rezar assim: meu Jesus misericordioso, meu Deus, creio em vós porque sois a mesma verdade. Espero em vós porque sois fiel às vossas promessas. Amo-vos porque sois infinitamente bom e amável. Nas contas menores vamos rezar assim: doce coração de Maria, sede a nossa salvação. 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 meu Jesus misericordioso, meu Deus, creio em vós porque sois a mesma verdade. Espero em vós porque sois fiel às vossas promessas. Amo-vos porque sois infinitamente bom e amável. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. 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 Doce
coração de Maria, sede a nossa salvação. doce coração de Maria, Sede a nossa salvação. meu Jesus misericordioso, meu Deus, creio em vós porque sois a mesma verdade. Espero em vós porque sois fiel às vossas promessas. Amo-vos porque sois infinitamente bom e amável. Doce coração de Maria, Sede a nossa salvação. 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 meu Jesus misericordioso, meu Deus, creio em vós porque sois a mesma verdade. Espero em vós porque sois fiel às vossas promessas. Amo-vos porque sois infinitamente bom e amável. Doce coração de Maria, Sede a nossa salvação. 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 doce coração de Maria. Sede a nossa salvação. Meu Jesus misericordioso, meu Deus, creio em vós porque sois a mesma verdade. Espero em vós porque sois fiel às vossas promessas. Amo-vos porque sois infinitamente bom e amável. Nessa quinta e última dezena, nós vamos colocar todos os nossos irmãos falecidos, os nossos amigos, parentes, familiares, benfeitores, aquelas almas esquecidas, aquelas que não têm mais intercessores neste mundo. Nós rezamos e pedimos por elas, que as benditas almas de purgatório sejam agora amparadas pela misericórdia de Deus e pelo manto da Virgem Santíssima, para que de forma mais rápida, pelos sufrágios e pelas santas missas celebradas mundo afora, as benditas almas de purgatório apressem-se em ver a Deus. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. 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 doce coração de Maria. Sede a nossa salvação. E nós finalizamos este texto com a Salve Rainha um pouco adaptada à espiritualidade do purgatório. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, não só neste vale de lágrimas, mas ainda no lugar de nossa expiação, salve. A vós clamamos, Consoladora dos aflitos. A vós suspiramos, gemendo e chorando por nossos irmãos que sofrem no purgatório. Estes vossos olhos misericordiosos volvei a eles, advogada nossa, e mostrai-lhes Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Isto vos rogamos encarecidamente, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, intercedei pelos mortos, Santa Mãe de Deus, para que entrem já no gozo das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai pelas almas. São José, rogai pelas almas do purgatório. Todos os santos e anjos de Deus, rogai pelas almas do purgatório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então essa devoção das almas do purgatório hoje de uma forma diferente, bastante devota, né? É interessante, Edinaldo, né? A gente diz assim, mas na Bíblia não tem lá a palavra purgatório,
E como a gente, diante dessa situação, a gente diz assim, ah, mas eu rezo, e de que forma eu posso, de uma forma simples, né, é, catequizar, né, as pessoas que muitas vezes dizem esse tipo, essa expressão, né, mas na Bíblia não existe o purgatório. Mas como que a igreja nos manda da mesma, mesmo que ela não tenha na Bíblia, né, que muita gente diz assim, ah, não tem na Bíblia, então não serve, né? Então, de que forma que a gente pode, né, dizer, né, com uma certeza e confiança que as almas que estão no purgatório purgando, como que a gente pode rezar por essas almas? O que tem de serventia para nós e para essas pobres almas? No último capítulo da carta de São João, ele diz assim que nem tudo que Cristo fez e disse está escrito ali, na palavra, né? Até porque imagine um livro inteiro que fosse caber todas as mínimas palavras que Cristo falou enquanto viveu aqui nesse mundo, né? Então, nem tudo está escrito na Bíblia, né? E também não é por conta disso que a gente vai sair acreditando também em tudo que dizem por aí. Mas a igreja, com a sua autoridade, com a sua autonomia, a portadora da verdade, sim, a igreja é a portadora da verdade. Nós católicos acreditamos nisso, né? Porque assim como Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo, né, deste Cristo que nós adoramos e acreditamos. Então, acreditando nisso, a gente crê com a igreja. Nunca eu creio individualmente, isoladamente, mas eu creio com a igreja, eu professo a fé da igreja, a fé milenar da igreja. Isso me assegura a unidade, né? Isso me garante que eu não vá por aí pensar diferente, né? Agir diferente e ao mesmo tempo criar para mim as minhas próprias verdades. Mas daí eu sou católico porque a igreja me ensina a crer, a professar a mesma fé que a igreja de todos os tempos acreditou e professou. A fé dos santos, a fé dos papas, né? A fé milenar da igreja. Né? Uma fé que São Padre Pio professou, São Francisco de Assis professou, Santo Antônio professou, e todos os santos de todos os tempos professaram. Então, a palavra purgatório, ela não vai estar na Bíblia, mas nem por conta disso não existe o contexto da realidade desse estado, né? Desse estado purificador, que nós chamamos de purgatório. A palavra purgatório significa limpar, purificar, né? E na Bíblia nós vamos encontrar vários versículos e capítulos onde a gente vai lembrar dessa realidade, desse contexto último, né? Onde as almas pagarão por suas penas antes de entrarem no céu. Por exemplo, a palavra Santíssima Trindade não está na Bíblia, mas nós cremos que Deus é unitrino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não somente os católicos, mas tem muitas denominações pentecostais que creem como nós, que Deus é uno e trino, é um só Deus em três pessoas. E nós chamamos de Santíssima Trindade, que remete ao número 3, né? 3 pessoas. E temos muitas outras realidades que não estão na Bíblia e mesmo assim a gente crê. Por exemplo, os dinossauros, não tem a palavra dinossauro na Bíblia. Por quê? Porque é um termo recente, né? É um termo aprovado pelos estudiosos, pelos arqueólogos, que chamaram assim aqueles monstros marinhos e voadores que há milhões de anos viveram aqui nessa realidade, né? E que hoje, depois de muitos estudos e fósseis encontrados, a ciência vai os chamar de dinossauros. Mas a Bíblia, lá no Gênesis, já fala dos monstros marinhos, né, que Deus criou. Então, muitas coisas não estão chamadas pelo nome na Bíblia, porque são recentes, depois de um grande estudo, assim foram chamados, ou foram chamadas, mas o seu contexto está em todo o livro, em todos os livros e muitos capítulos da Bíblia. Por exemplo, o segundo Macabeus vai dizer que Judas reuniu uma grande coleta e mandou para Jerusalém para celebrar pelos mortos na guerra, pela alma daqueles mortos. Embora
a Bíblia protestante e a Bíblia evangélica não tem a segundo Macabeus, eles retiraram, né? Mas aí fica complicado, mas aí nós vamos crer como católicos, né? Então os livros estão lá, tem o seu sentido canônico e verdadeiro, e nós acreditamos com a igreja, e não mais com outros pensamentos ou outras formas de crer. Então, como católico, a gente acredita e crê. E quando a gente faz um estudo direitinho, a gente acaba compreendendo, né? Que cada coisa está ali na sua natureza, certinho ali, contextualizada. Isso, exatamente. Enquanto você falava, eu lembrava, recentemente, a irmã Kelly Patrícia, quem acompanha a irmã Kelly, ela falou, né, referente a isso que você falou aqui, referente à questão, né, tipo, a gente não adianta ter uma fé tão, às vezes, visível, mas se a gente não tem uma formação, né, a gente vai acreditar em tudo, Em qualquer coisa. em qualquer coisa, Né? como você... Por que muitas pessoas deixam o catolicismo? Porque não conhecem sua fé. Será que você vai deixar o catolicismo e eu? Não. Porque nós temos a nossa espiritualidade num processo de amadurecimento. E isso provoca em nós uma busca pela verdade. Né? Então a gente precisa conhecer muita coisa nessa fé para que a gente consista no dia a dia essa nossa confiança em Deus, mas também na igreja. Sim, com certeza. Né? A doutrina, o catecismo, né? Temos a vida dos santos, nós temos os documentos da igreja, muita coisa para se estudar. Então, às vezes, o camarada não estuda, não conhece, não compra um livro, nunca conheceu a igreja, né, por dentro. É aquele católico que só ia à missa e ia para casa, aí pronto. Mas daí, quando chega alguém com a Bíblia na mão, a interpreta para este, que até chamam de verdade, né? Porque eu acho que quando a verdade, ela é a verdade que muitos dizem ser a verdade, né? Repassada por milhares de denominações, aí já entra o relativismo. Por que o relativismo? Porque é igual um texto de português. Eu dou um texto aqui para 5 pessoas e essas 5 pessoas vão interpretar diferente. E daí vão construírem suas próprias verdades em cima daquilo que leu e compreendeu. Então, é preciso se ter uma chave de leitura para se compreender as Sagradas Escrituras. E não de forma individual. Porque daí eu interpreto individual, aí fundo uma igreja. Você interpreta também individualmente e funda outra igreja. Ah, Edinaldo, mas a verdade é Cristo, sim, a verdade é Cristo. Mas as Sagradas Escrituras não é um livro tão fácil assim de se compreender como muitos por aí acham que é. Né? Precisa compreender um pouquinho de teologia, né? da política da época, né? Das poesias da época, tem muitos termos e coisas que é preciso ter uma aprofundação maior para poder entender cada contexto, porque senão a gente vai de forma pobre, né? De forma pobre. E claro, eu acredito que o Espírito Santo, ele ilumina a nossa mente, mas eu creio que o Espírito Santo também não é aquele espírito divisor, que me aconselha a fundar muitas igrejas ou muitas denominações, a ponto de criar uma bagunça doutrinária. Cada um crê de uma forma. Ali come sangue, ali não come sangue de animais. Ali celebra o domingo, ali celebra o sábado. Né? Aquela outra denominação não chama o templo de igreja, mas apenas de salão de reunião. Então cada um vai construindo a sua maneira de pensar e agir. E daí vira uma bagunça, e o povo pergunta, onde está a verdade? Né? Então precisamos ter essa consciência de católicos de que nós não cremos isoladamente. Eu leio, eu construo a minha ideia e agora isso é o que vale. Não. A carta de Pedro vai dizer que ninguém interpreta as escrituras a seu bel prazer. Mais ou menos nesse contexto. Então, não cabe a mim estar querendo interpretar e criar verdades. Ora, se a igreja tem 2000 anos, com tantos teólogos, tantos santos doutores, né, que estudaram a palavra de Deus de forma profunda, muito mais do que... Olha, o que é que a gente sabe? Nada. Você pega um Agostinho da Vida, um Santo Atanásio, né, um São Jerônimo, e tantos outros doutores da Bíblia, da igreja,
São homens que profundamente traduziram a Bíblia, sabem a Bíblia toda do pé, de frente para trás. Muitas das vezes falta isso a nós, né? Então eu creio que crer com a igreja, Camilo, é isso. Professar a fé da igreja, crer com a igreja e caminhar com a igreja, nunca sozinho, nunca individual. E quem pensar diferente, infelizmente, é livre, né? Mas sairá um pouco da comunhão da igreja, quem sabe até totalmente, porque é muito perigoso, né? Eu leio, eu faço, eu rezo em casa, eu. Não. A igreja. Até Deus é comunidade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não é isolado. É uma comunidade de amor. E o próprio Cristo nos ensina, de 2 ou 3 se reunirem, eu ali estarei com o meu Espírito. Então, eu creio que o Espírito Santo e Nosso Senhor, né, as coisas do alto, vai inspirando a igreja plural, a igreja comunidade. Nunca uma cabecinha isolada vai representar o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Diz uma coisa, Dinaldo, a gente vê, né, que existe alguns santos, né, reconhecidos pela igreja que teve visões, como São Padre Pio, como Madalena de Pazzi, como outros santos que tiveram visões, como Santa Faustina, né, visões do purgatório. E daí eles relatam coisas que viram cenas terríveis. Mas como é que acontece? A gente vai se limpar, mas de que forma que a alma ela se limpa no purgatório? Porque eu lembro que nos escritos Madeleine de Pazzi ela vai relatar que viu almas, né, como se tivessem prensas, como se espadas transpassassem seus corpos, sabendo que lá são, né, puras almas, não tem corpo lá, mas é como se elas tivessem corpo. E como que a gente pode, né, entender assim na nossa inteligência humana, assim eu vou dizer, né? E a igreja ela passa de uma forma, né, essa como posso dizer, ela passa essa crença que a gente tem, né, que é de acordo com a sua doutrina. Como que a gente pode entender para que a gente não possa se confundir, né, esses sofrimentos que as almas padecem no purgatório? Tem um versículo, o capítulo 17, versículo 3 do livro de Provérbios, que diz que Deus testa o ouro e a prata no fogo. E a gente sabe, né, que o ouro passa pelo crisol para lhe tirar as impurezas e sair fino, puro e ser exatamente o que ele é na sua natureza, o ouro, né? Então, aí a gente já faz uma analogia, né? A nossa alma, ela precisa estar pura para ver a Deus. A Bíblia diz que nada do que é sujo vai tocar o santuário de Deus. Então, daí a gente compreende que todos nós, essa é a visão católica, né? Quem não crê assim a gente respeita, mas a gente crê dessa forma, né? A gente acredita assim, que na nossa vida terrena, a nossa busca por Deus, pelos sacramentos, na Santa Missa, fazendo a caridade, fazendo o bem, e crendo também que Nosso Senhor nos expiou na cruz, a gente acredita que existe sempre uma luta constante para o nosso aperfeiçoamento da alma, né? Mas também Pedro vai dizer, quem disser que não pecou já está pecando, quem disser que não tem pecado já pecou, né? Então Pedro também assim nos lembra que nós estamos nessa constante luta de levantar-se e de cair. Ninguém é perfeito. Paulo vai dizer, cuidado vós que estáis de pé para não cair. Então é uma luta e nos confiamos na graça de Deus. No entanto, mesmo aqueles amigos de Deus que morrem, né, na luta, na graça dos sacramentos, em estado de graça, não estão plenamente purificados. É por isso que a gente acredita que quando a gente morre, né, não é todo mundo para o purgatório. Também o purgatório não é uma nova chance, como muitas pessoas podem compreender errado, né? O purgatório não é uma nova chance de vida pós-morte.
O purgatório é um espaço de purgação daquelas almas amigas de Deus, veja só, amigas de Deus, e não qualquer um que morre que vai ter uma chance lá para se purgar, se limpar para poder ir para o céu. Não. O purgatório é como se fosse um chuveiro lavando aquela alma, né, pela misericórdia, pelo sangue do Cordeiro, né, lavando aquela alma para poder a alma se apresentar a Deus, bela, pura e perfeita. Então nós acreditamos que aquelas pessoas que viveram na terra, na amizade constante com Deus, que evitava o pecado, que se confessava, que não perdia as santas missas dominicais, que tinha comunhão com o nosso Senhor e com o próximo, que fazia o bem, que fazia a caminhada, que acreditava em Jesus, que tinha devoção a Nossa Senhora, né, que tinha sua vida toda moldada na oração. No entanto, quem de nós não tem, nem que seja um pequenino pecado? Nós não somos um Padre Pio da vida, que já vai direto para o céu. Nós não somos tantos santos místicos que morreram sem quererem agravar a Deus com o mínimo pecado. Mas daí ainda acredita que essas almas vão para o purgatório e não para o inferno, que é diferente. O inferno é lugar final da alma, o céu também, mas o purgatório é passageiro, né? É um local que a qualquer momento aquela alma pode deixar e contemplar a Deus. Só temos uma coisa exata: quem vai para o purgatório não vai para o inferno. Isso é muito importante saber, né? Quem vai para o purgatório não verá a condenação, mas irá pagar suas penas, igual aquela parábola que Jesus disse, e dali só sairá até pagar o último centavo. Não, me diz uma coisa, eu creio que você já deve ter ouvido falar sobre o Museu das Almas do Purgatório. O que é esse museu? O que é que acontece lá? Onde é que fica? Que algumas pessoas já ouviram falar, mas ainda aquela coisa bastante vaga, né? E o que é que acontece, né, nesse lugar que chama o Museu das Almas do Purgatório? Então, como a gente sabe, a Igreja Católica é uma instituição milenar, né? E é muita história, muita coisa aconteceu em 2000 anos de existência dessa instituição, né? Muita coisa mesmo. Então a igreja, se nós temos muita coisa para contar desde que nascemos até agora, nós que somos tão miseráveis sobreviventes desse mundo, imagina a Igreja Católica, que tem 2000 anos de existência. E nesses 2000 anos a igreja experimentou de tudo, né? Guerras, perseguições, erros, acertos, vitórias, tanta coisa errada, mas também tanta coisa linda também a igreja experimentou. Porque os seres humanos, os homens, levam essa igreja, né, até os confins do mundo e também até os fins dos tempos, né? Porque a igreja, de vez em quando, é manchada pelos pecados dos homens, mas a igreja é pura e imaculada, porque ela é o corpo místico de Cristo. Por vezes, então, a igreja é santa, né? Então, lá em Roma nós temos uma igreja do Sagrado Coração de Jesus do Sufrágio, Coração de Jesus das Almas de Purgatório, mais ou menos assim. É uma igreja dedicada ao coração de Jesus, em sufrágio das almas. E lá, uma parte anexa da igreja tem um museu, que inclusive esse museu, ele não é liberado ao público, né, mas não pode filmar, não pode fazer, e para entrar lá é a maior complicação, porque existem lá muitas coisas que talvez nem todo mundo compreenda ou aceite. Então é um museu muito mais de fatos materiais comprovados, que talvez muitos se escandalizassem e disseram assim: mentira, isso aí é invenção, né? Mas a igreja guarda, por exemplo, livros que Almas no Purgatório tocou e ficou queimado, ali ficou impresso as mãos com fogo, né? Lá tem fotografias de almas do purgatório, quadros pintados, né? Lá tem histórias e relatos de freiras, de padres que voltaram para aconselhar os seus confrades nos conventos em muitas épocas da igreja.
E daí lá, quem for vai encontrar muitos fatos dessa natureza, entendeu? No entanto, a igreja não diz, tem que acreditar que isso aqui foi verdade, não. Estão lá. Isso vai de cada um para cada um. Né? Eu acredito ou não, o que é que eu acho interessante, mas não deixe de ser um local muito interessante e faz com que a gente também reflita a nossa vida, né? Porque muitos relatos lá aconteceram e eu creio que ainda acontece para que a gente faça uma reflexão de vida e lembre-se que pós-morte, né, muita coisa ainda está acontecendo por lá na eternidade, né? E que nós precisamos ter muito cuidado, porque toda a forma que a gente vive aqui embaixo ressoa na eternidade. Vai ter uma consequência lá na eternidade, porque nós não somos almas que morre e acaba tudo, né? Mas nós somos almas feitas para a eternidade. Por isso mesmo, toda a forma que a gente vive aqui, bem ou mal, isso vai refletir lá na eternidade. Me diz uma coisa, e quando a gente reza pelas almas do purgatório, quais são os benefícios que essas almas têm? E nós, que rezamos por ela, teremos algum benefício? Elas podem, por elas mesmas, né? Tipo, já rezar por elas mesmas e daquela oração que ela faça por ela, possa imediato, vou dizer assim, sair do purgatório, ou tem que haver uma necessidade que nós, aqui na Terra, rezemos para que as graças aconteçam para aquela alma. Como é que acontece? O que é que a igreja nos diz? Então, o caráter da igreja sempre é aquele caráter plural, né? Comunidade, comunhão. Quando a gente reza no credo, na missa, ou em casa, ou no terço, creio na comunhão dos santos. Essa expressão, comunhão dos santos, para a gente entender, é a comunhão daqueles filhos piedosos de Deus que já estão no céu, os que estão no purgatório e os que caminham aqui. Então, a igreja chama as 3 igrejas, né? A igreja caminhante, que somos nós, que estamos neste mundo ainda caminhando, rumo, né, à eternidade. A igreja padecente, que é a igreja do purgatório, aquela comunidade que está ali se preparando, purgando, pagando as suas penas para um dia verem a Deus. E a igreja celeste, que é a igreja do céu, a nossa última morada, né? E definitiva, com fé em Deus. Essa igreja do céu e essa igreja da terra podem fazer muito pela igreja do purgatório. De que forma, né? A igreja do céu, quem são? Os santos que já estão na glória. São José, São Francisco, São Padre Pio, Santa Luzia, São Tarcísio, São Domingos Sávio, né? São Francisco e Santa... Os pastorzinhos de Fátima, né? São Francisco e Santa Jacinta, né? E tantas santas e santos de Deus que já estão lá. Eles intercedem numa cadeia de intercessão tão forte e sem parar por nós que estamos ainda caminhando aqui, mas também por aqueles que estão purgando lá na igreja padecente, que é o purgatório. E nós aqui da igreja padecente lançamos para o purgatório as nossas orações, as nossas caridades, as nossas comunhões dominicais, quando comunga a gente pode oferecer pelas almas do purgatório. Principalmente, aliás, todas deveriam ser assim, quando é uma comunhão em estado de graça, bem confessados, né? Oferecer aquela comunhão perfeita pela expiação das almas do purgatório. E as santas missas que são celebradas por elas. Esse processo acelera, né, a igreja acredita assim, professa assim, que esse processo acelera a ida das almas para verem a Deus. E o benefício que isso pode ocorrer é que aquelas almas, quando saem daquele lugar de expiação e chegam a Deus no céu, elas serão gratas a nós. E daí elas tornam-se intercessoras também de nós, que rezamos por elas e que ainda caminhamos aqui neste mundo. Então, é todo um contexto de comunhão.
Aí tá a beleza, né? Uns rezam pelos outros. A gente reza pelo purgatório, o purgatório reza pela gente. E o céu reza por todo mundo. Então, é sempre muito bonito a gente ter essa consciência de que a vida não termina no túmulo. Preste atenção. A vida não termina no túmulo. Mas a vida, ela continua. São Francisco de Assis dizia que a experiência da morte é como se fosse uma porta, né? A gente abre essa porta e vai viver um outro contexto, uma outra realidade na eternidade. A gente deixa uma realidade para assumir outra. Então, a morte não tem muito mistério, entre aspas, neste sentido. Mas São Francisco simplifica de uma forma perfeita. Não somente chamava a morte de irmã, a irmã morte corporal, né, o grande São Francisco de Assis, mas também dizia, não tenham medo de morrer não, a morte é apenas uma porta. A gente abre essa porta e vai experimentar uma nova realidade, que é na eternidade. E tem como, quando algum familiar, algum conhecido, algum amigo parte dessa vida, morre, tem como nós sabermos se ele vai estar no purgatório? Não existe. Até porque a comunicação com os mortos, a Bíblia, ela nos adverte a não fazê-la, né? Invocar os mortos é proibido pela igreja. Não vamos confundir a oração pelos mortos com comunicação com eles. A gente reza por eles, né? A gente reza por eles, mas a gente não se comunica com eles. Tá certo? Ah, Edinaldo, mas teve um santo, teve não sei quem que diz que viu as almas de purgatório. São casos raríssimos. Para toda regra existe exceção, né? Quando Jesus subiu no Monte Tabor e se transfigurou, lá apareceu Abraão e Moisés, 2 mortos. Abraão já estava morto, Moisés também. Mas apareceram lá, numa visão, né? Então, eu creio que nem todo mundo que sai por aí viu alguém que morreu, viu alguém... Não, às vezes pode ser coisa na nossa cabeça. Uma saudade exagerada, né? Um remorso, aquela pessoa que a gente que morreu e que não conseguiu perdoar, pode reproduzir em nós essas psicoses, né? E a gente começar a projetar coisas que a nossa mente acha que é realidade, mas que não passa de uma fantasia, de uma projeção da nossa mente. No entanto, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Se almas do purgatório vinham pedir ao Padre Pio, missas para que elas saíssem daquele lugar, né? A gente acredita que de forma extraordinária acontecem coisas que não estão contextualizadas, digamos assim, diretamente, mas indiretamente na palavra, na Bíblia. Uma coisa que é interessante, quando a gente iniciou o texto, nas primeiras 3 contas, que a gente reza assim: meu Jesus, não me deixe morrer sem os últimos sacramentos. Né? Quando a gente faz essa súplica, né? Vou dizer que é uma súplica, né? Tem alguma relação com o purgatório, com a morte? Sim. Meu Jesus, não me deixe morrer sem os últimos sacramentos. Os últimos sacramentos é a unção dos enfermos, a confissão e a comunhão eucarística. Esses 3 sacramentos, eles confortam o doente ali no seu leito de morte. A unção dos enfermos não é exatamente a unção de alguém que vai morrer, mas a unção dos enfermos, inclusive, é um dom, é uma graça de Deus, é um sacramento que, inclusive, pode até melhorar o doente na sua saúde física. Além do mais, conforta a alma, né, do doente. E a comunhão eucarística, o próprio Cristo diz: quem come a minha carne terá vida eterna. Então, é um conforto final para quem está ali agonizando, né, receber a Eucaristia, para aquele trânsito da vida terrena para a vida eterna. E a confissão, porque a confissão salva o doente, salva aquela alma, né?
possibilita que ele vá pelo menos para o purgatório, não se condene, não se perca. Então, nós católicos, quando vamos viajar, precisamos ter muito cuidado, porque o que pode acontecer nessas pistas? Né? Um acidente, de repente, um infarto, e a gente não está preparado ali. E não teremos um sacerdote para nos administrar os últimos sacramentos. Isso pode ser um perigo à nossa alma. Né? Pode alguém dizer que não, mas eu mesmo acho perigoso. Por isso que é bom viajar com a confissão dias, a comunhão dominical, eucarística, né? Está ali habilitado para que a gente esteja sempre na vigília, né? Na sentinela, sempre como aquelas virgens prudentes do Evangelho, com as lamparinhas acesas, né? Sempre esperando ali o seu Senhor. E se ele não vier, né, a gente vai ao encontro dele, mas que sejamos sempre vigilantes. Por isso mesmo, rezamos o texto dizendo: meu Jesus, não me deixe morrer sem os últimos sacramentos. Eu vi recentemente um professor de liturgia falando que ele disse: eu fico triste às vezes porque eu vejo algumas... A gente quer que quando as pessoas morram vão para o céu, independente da pessoa, né? Mas ele também disse assim, que a gente também aprende, né, quando a gente vai estudar o catecismo, que se a gente quiser a salvação de alguém, reze agora, reze hoje, né, porque o dia que ela partir dessa vida, as suas orações já estão valendo, né? Então ele dizia o seguinte: eu vi, recentemente perdemos o antecessor de Leão XIV, né, o Papa Francisco. Então ele disse: eu fiquei triste porque eu vi muitas pessoas postarem assim: já está com Deus. É o que a gente quer, porém, mesmo que morra em odor de santidade, nós devemos rezar por aquela alma. É tanto que a igreja passou 9 dias, fez uma novena pela alma de Francisco, né? Então é interessante, é importante. Então por isso que hoje a gente vê de uma forma diferente, né, rezando por essas pobres almas. No texto do Sagrado Coração de Jesus, no final, a gente sempre reza a oração de Santa Gertrudes, né? E, Edinaldo, essa oração de Santa Gertrudes, como que aconteceu essa oração? Ela que escreveu, né, por conta própria, como que aconteceu isso? Foi Jesus que revelou essa oração, uma promessa que se diz que quem reza essa oração com devoção vai libertar 1000 almas do purgatório. Então, toda devoção, ela tem o seu aspecto de você acreditar ou não, certo? As devoções aos santos e muitos pensamentos dos santos, ou até mesmo experiências místicas, não é doutrina. Por isso mesmo, logo nós já não somos obrigados a acreditar, porque não é doutrina. Mas são experiências profundas dos místicos, dos santos, que tiveram vida e ali foram escritos, né, nas suas biografias, nos seus diários espirituais, as suas experiências que tiveram. E que, a meu modo de ver, eu acho muito rico, né, porque a gente vê que, como é bonito, né, a alma que está unida a Deus, as experiências que Deus permite que elas tenham. Né? Então, Santa Gertrudes é uma santa da Idade Média, né? uma freira, e ela teve várias visões de Nosso Senhor. E uma delas, o Senhor manda ela rezar, que ela era muito devota das almas de purgatório, e ele manda ela escrever essa oração, para que fossem libertas 1000 almas a cada vez que nós proferíssemos essa oração em estado de graça, com o coração de forma honesta e piedoso, oferecêssemos aquela oração como sufrágio para o descanso eterno de muitas almas que estão no fogo do purgatório. Nossa Senhora de Fátima, como ela também ensina a oração aos pastorzinhos, lá em Portugal, ela diz: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Né? Ela não só mostra o inferno, mas também o purgatório e o céu. Então, são realidades eternas que até a Virgem Santíssima ela quis mostrar para as crianças. Inclusive, diz que a Lúcia, ela teve até febre, né? Quando Nossa Senhora abriu a esfera no tempo e mostrou para os 3 o inferno. Né? Então, tão horrível é aquele lugar que nós devemos evitar agora. Né? A nossa vida agora vai fazer valer todo o nosso anseio pela eternidade, né? Como diz a oração eucarística.
corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Então, precisa todos os dias o nosso coração se elevando para Deus nosso Senhor, para que a gente não vá para o inferno, né? Mas que a gente consiga chegar ao céu. Então, desde já agradeço, Edinaldo, o canal agradece, né, a sua presença aqui. Espero que a gente quer que você volte mais vezes aqui para que a gente tenha esse momento de catequese, né? Então, explicado o porquê que todas as segundas-feiras, né, a gente reza, né, o texto do Sagrado Coração de Jesus. No final, a gente reza a oração de Santa Gertrudes, que é a oração para livrar 1000 almas do purgatório. Então, eu convido a vocês também a rezar essa oração, né, de Santa Gertrudes, para que a gente possa, né, libertar essas almas, como foi dito aqui, né, que quando essas almas, ainda hoje, que muitas entrarão no céu, assim a gente crê, né, que elas intercedam por nós, né, quando estiver lá diante do Pai, né, diante da Santíssima Trindade, né, que ela interceda por nós. Como ouvi muitas vezes você dizer, né, alguns professores de liturgia também afirmam a mesma coisa, né, que quando a gente entrar no céu, muitas pessoas virão nos abraçar, né, porque... Dom Bosco fala sobre isso, né? Isso, mas por quê, né, vem nos abraçar? Aquela parábola, né, quando 10 leprosos foram curados, somente um veio agradecer. Então, no céu não pode existir pessoas, almas ingratas. A ingratidão é um pecado, né, para bem dizer. Então, no céu não pode haver pecados. Então, as almas lá são bem generosas, são bem agradecidas. E por isso que o Dom Bosco diz que aquelas almas que a gente muito rezou por elas, muito ofereceu missas pelo sufrágio e descanso delas, quando elas adentrarem aos céus e nós chegarmos lá também, elas virão ao nosso encontro pressurosas, nos abraçarão e nos dirão assim: muito obrigado. Eu estou aqui hoje, né, porque vocês também contribuíram em celebrar missas e rezar e lembrar da gente. Eu conheço pessoas que já relataram em alcançar graças, né, através das suas orações pelas almas do purgatório, né? Fez orações, pediu, né, na intenção das almas do purgatório e teve graças alcançadas, né? As almas intercederam a Deus mesmo lá no purgatório, né? E creio também que aquelas que subiram para o céu, que lembrou... No purgatório, Camilo, todos que nos assistem, né? Quem está no purgatório não são pessoas qualquer não, são almas valiosas, são almas que têm a sua espiritualidade vivida aqui, padres, freiras, até mesmo papas, né? Amigos nossos, irmãos nossos, que a gente via que tinha espiritualidade, né? Que rezavam, que intercediam uns pelos outros. Então são almas santas, por isso que chama santas almas do purgatório. Então são almas que estão lá em constante intercessão, mesmo em meio às chamas e à dor de limparem-se, purgarem, elas estão lá intercedendo por nós. Assim que seja, amém, né? E eu creio que muitas graças acontecem. Eu já recebi várias graças. O tempo não é oportuno para falar da experiência, mas eu tive muitas graças pela intercessão das benditas almas do purgatório, muitas, incontáveis. E por isso mesmo, todas as segundas-feiras, quero deixar aqui inclusive o convite, todas as segundas-feiras, Igreja Nova tem um lugarzinho especial para tornar um local de intercessão pelas benditas almas do purgatório. Lá na Casa São Vicente de Paulo, na Avenida 16 de Maio, vizinho à Escola Pedro Reis. Isso. Todas as segundas às 7 da noite, a gente se reúne lá na comunidade e a gente ali oferece as benditas almas do purgatório, os nossos exercícios piedosos por elas. E quem não mora, né, aqui próximo à Igreja Nova, tem que visitar, né, bem-vindo a essa casa de oração, onde se reza, né, faz orações pelas almas que padecem no purgatório. E a segunda-feira, porque é o dia especial, né, de orações por elas. No mundo inteiro, não é só a Igreja Nova, o mundo inteiro, na segunda-feira, reza missas, círculos de orações, todos formam uma grande cadeia de intercessão por elas, por aquelas pobres e coitadas almas que estão purgando e que precisam da nossa ajuda. Então, se você quiser se juntar a nós,
todas as segundas-feiras a gente está lá, rezando por elas. Talvez um bisavô, um vô, um tio, uma tia sua, minha, meu, o Camilo, estejam usufruindo, se beneficiando destes exercícios piedosos que a gente faz por eles. Eu só vou citar uma coisa que eu vi no livro de Monsenhor Ascânio, né, onde relata-se lá que uma freira ficou responsável para cuidar, né, de uma alma de uma outra freira, uma irmã, né, que ela já tinha falecido, e apareceu para ela dizendo que ela tinha ela foi confiada por Deus a cuidar daquela alma que estava no purgatório sofrendo lá, para que ela fizesse meditações, fizesse penitências, para que ela pudesse, né, purgar lá e subir para o céu, né? Então ela vai relatar um monte de coisas. Uma das coisas que eu achei interessante foi ela perguntar por algumas pessoas, e ela dizia, né, o que era permitido, ela falava para ela. E um dia ela pergunta, né, a essa freira que era uma alma do purgatório, onde é que está o padre, né? Ela diz o nome dele. Ela disse: ele está no purgatório e lá vai ficar muitos e muitos anos. Mas por quê? Porque ele fazia muito retiro. Mas é ruim fazer retiro? Não, não é ruim fazer retiro. Então ela vai revelar o seguinte, que ele deixava de fazer as suas obrigações, né, enquanto sacerdote, e teve que pagar tudo aquilo que ele deveria ter feito, né, com piedade, né, aquilo que a igreja lhe confiou, mas ele não fez. Por isso ela revelou, disse: ele vai passar muitos e muitos anos porque não fez aquilo que lhe cabia. Não é ruim fazer retiro, mas porém deixava os seus afazeres, deixava as confissões, deixava muitas outras coisas importantíssimas na igreja para estar em outros lugares. E assim, aquela porta que São Francisco diz que abre-se para ir para a eternidade, né? A morte é isso. É apenas uma porta que a gente sai daqui para ir para lá. Lembrando que essa porta é a mesma do Evangelho, é estreita. Certo? A realidade da eternidade não é uma realidade de docinho de coco, não, para ninguém. Foi pago um preço muito alto aqui na Terra. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ok, tudo certo. Mas os nossos esforços, a nossa maneira, a nossa forma de como vivemos, é o que vai decidir para onde eu irei quando eu morrer. O livro de Efésios diz: o homem morrerá uma só vez e logo virá o seu julgamento. Então alguns acreditam na doutrina do sono, alguns evangélicos creem, né, na doutrina do sono, mas nós não. Nós já cremos no que Efésios diz: morrerá uma só vez e logo virá o seu julgamento. Assim como o bom ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o julgamento que é justo do nosso Senhor é assim que nós deixarmos neste mundo e formos ao encontro do justo juiz, onde Paulo nos diz que ele vai nos julgar segundo a nossa forma de vida vivida aqui. A gente está se aproximando, né, já do dia de finados, né, mês de novembro, já chamamos do mês de agosto, né? Então a gente já está próximo nessa data que a gente vai, de uma forma, no dia de finados, né, com mais piedade, com mais devoção, rezar por essas pobres almas. Não só nesse dia, mas como hoje também a gente está aqui para fazer essa catequese, né, rezar esse terço, né, fazer essa devoção às almas do purgatório. E eu convido a você que está em casa também a nos acompanhar nessa oração de Santa Gertrudes, né? Você já pode, né, fazer a sua intenção pelos aqueles falecidos, né, familiares, amigos, pessoas que a gente não conhece, as almas esquecidas no purgatório, né? Essas almas esquecidas, talvez, será que é aquelas almas que a gente esqueceu de rezar, que a gente não lembra mais, que a gente deixou, ou talvez será aquela alma que a gente diz assim: já está no céu, não precisa de rezar. Será que isso pode acontecer, ser esquecida? Popularmente a gente fala: está num bom lugar, né? A gente fala: meu Deus, colocar num bom lugar. Mas não é só assim não, minha gente. Uma alma vale muito para Deus. Cada alma foi comprada a preço de sangue, e sangue do Filho de Deus na cruz. No entanto, a forma como muitos vivem não se comporta como foi dado esse valor. Muitas pessoas hoje em dia renegam a Deus, não querem religião,
falam mal de tudo, da igreja, dos padres, de tudo, não querem comunhão com nada, com a espiritualidade. Então, para essas almas fica um pouquinho mais complicado. Eu não estou dizendo que nós que participamos de uma comunidade religiosa ou uma comunidade paroquial já estamos no céu, não, viu? Aí que complica para nós também. No entanto, estamos no caminho. Mas tem gente que ainda nem trilhou esse caminho, nem está na estrada ainda. Porque acha que a vida, né, Isso. é fácil, e não é. Então, a salvação final depende muito da nossa porta estreita que nós devemos abrir e passar por ela. Vinde a mim todos vós, renunciai a vós mesmos, toma a tua cruz e me siga. E a porta estreita é essa cruz. E nós vamos orar essa oração de Santa Gertrudes para que talvez muitas daquelas almas que a gente acha que já está no céu, talvez sejam lá secas, sedentas de oração, de missas, e que talvez eu e você abandonamos. Então, é muito bom. Isso eu falo para os católicos, né, que creem como a gente crê. Quem não crê também não tem importância. Cada um acredita no que quiser. Mas nós, que somos católicos, precisamos todos os dias ter essa caridade com as almas de purgatório. Exatamente. Se nós estivermos lá um dia, talvez essa oração de Santa Gertrudes apresse o coração de Deus para nos levar até a sua presença santíssima. Né? Então, reze conosco, né? Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue do Vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores em todos os lugares, pelos pecadores na Igreja Católica, pelos pecadores em todas as outras igrejas, pelos da minha casa e meus vizinhos. Amém. Então, Santa Gertrudes, rogai pelas almas do purgatório. Então, Edinaldo, muito obrigado, né, por essa participação sua no canal. A gente espera você aqui mais vezes para que venha, para que a gente possa ter, né, um momento como esse de catequético, um momento bom, um momento para que as pessoas que estão, né, acompanhando o canal, né, que possa aprender cada vez mais a fé católica, a fé apostólica, a fé romana, como assim a igreja nos ensina. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa catequese que foi feita hoje. Era necessário que isso acontecesse para que a gente possa cada vez mais, né, aumentar a nossa fé, para que a gente possa cada vez mais dizer sim à igreja, né, e que a gente possa defender a nossa fé católica. Não tenhamos medo. O mundo é cheio de astúcias, o mundo é uma caixinha de surpresa. Hoje nós dizemos eu creio, amanhã a gente pode dizer não creio mais. Que a igreja, né, nos ensine, nos inspire para que a gente possa ser soldados de Cristo, né? Na crisma, quando a gente recebe o sacramento, a graça específica é a força para defender a Igreja Católica, a força para que a gente possa lutar e o reino de Cristo começar. Já é grande, ele já é um reino atual, porém aqui no mundo que ele cresça cada vez mais, né? Então ficamos por aqui. Nós estaremos sempre reunidos em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, Edinaldo, muito obrigado pela participação. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa interceder por nós. E a Virgem Maria, que ainda hoje vá no purgatório visitar aquelas almas. amém. É sempre uma satisfação estar aqui rezando com vocês e que Deus nos abençoe sempre. E sempre lembremos da caridade com aqueles que já estão no outro mundo. Amém.